Virando a pauta aqui, Mardelio, a Polícia Federal apontou que o ex-presidente do INSS era presidente até outro dia, nesse mandato do governo Lula. Alessandro Stefanuto recebia mensalmente R$250 mil relacionados à propina. De acordo com o relatório da PF, que deu origem a mais uma fase da Operação Sem Desconto, realizada hoje, quase todo o dinheiro veio entre junho de 2023 e setembro de 2024. Segundo os documentos encaminhados ao Supremo, Stefanuto era considerado uma peça estratégica para manter ativa a estrutura de desvios que operava a partir de um acordo de cooperação técnica firmado em 2017 entre o INSS e a Conafer, que é uma das empresas que operacionalizavam, uma das associações que faziam essa operação dos descontos indevidos por meio de fraudes em cadastros de aposentados. A oposição vai bater forte dizendo que agora esse esquema chegou no centro do governo Lula. É um contorno político a mais para essa história, Mardelio. Pois é, Alan Passo, eu já mencionei isso aqui no Conversa, eu acho que essa questão política é importante para quem debate política, para quem quer ganhar votos lá na discussão em Brasília. Para mim, o principal afetado e que tem que ser o primeiro plano dessa discussão a todo momento é o aposentado que trabalhou a vida toda, suou, trabalhou ali debaixo de sol, para ganhar um salário mínimo muitas vezes, tem que pagar remédio, tem que pagar aluguel e foi lesado ainda por esse crime. Para mim, a vítima é só o aposentado. Tem essa questão política aí que cada um vai tentar surfar de alguma forma. Mas, Alan Paz, sobre essa questão, eu venho batendo nisso, algo que é muito importante em um país sério, como é o caso dos Estados Unidos, são órgãos que fiscalizam movimentação financeira. Você vai se lembrar daquela discussão do COAF, que envolveu o Sérgio Moro, onde ficava em qual ministério, ficou naquela confusão política, mas órgãos que fiscalizam movimentação financeira são fundamentais porque vários crimes no mundo de várias ordens, tráfico de drogas, tráfico de joias, tráfico de obras de arte, todos esses crimes em vários locais do mundo são descobertos porque se rastreia a movimentação financeira. É seguir o rastro do dinheiro. E eu já falei nessa questão do INSS. Tem um pessoal aí que está dizendo que é inocente, prestando depoimento em relação a esse escândalo do INSS, que o que eles têm de patrimônio não bate com o salário que eles tinham em diversos órgãos públicos, Alan. É só sentar o cara e falar, meu amigo, você tem um carro de R$1 milhão, você ganhava 20 mil. Como que você comprou esse carro de R$1 milhão? Quantas parcelas? Cadê as parcelas? Se a conta não fecha, tem alguma coisa errada, Alan. Ô, Travassos, a gente precisa dar datas, né? 2017 foi esse acordo firmado e precisa dar nome aos bois. Alessandro Stefanuto, que era o diretor o presidente do INSS neste mandato, indicado por Carlos Lupe, que era ministro do governo Lula, e as investigações também apontam que o ex-ministro da Previdência do governo Bolsonaro, José Carlos de Oliveira, era um dos pilares para essa fraude na Conafer, e que ele teria sido uma peça fundamental no repasse ilegal e recebeu também propina enquanto esteve na frente da pasta. Como é que vai fazer para um jogar a culpa no outro ou vai ficar igual aquele meme do Homem-Aranha? Eu vou te falar uma coisa. Esse senhor, ex-presidente do INSS, o senhor Stefanuto, ele falou algumas vezes aqui na Itatiaia comigo, no Itatiaia agora, num quadro chamado INSS no Ar. E esse mesmo senhor, que a PF diz que ele estava recebendo 250 e poucos mil reais. 250 mil todo mês. 250 mil reais mensais, na sacanagem, me desculpem a expressão, é de uma canalice absurda, porque ele chegava aqui nesse microfone e falava vamos combater isso, vamos diminuir a fila do INSS. E ele apresentava com tamanha convicção, na sua fala, todo o trabalho do governo para impedir qualquer tipo de tramóia. E ainda apresentava para a gente, as dificuldades do INSS, orientava a população. Então, assim, eu estava aqui entrevistando o Lobo, achando que era o Cordeiro, amigo. Então é um canalha, confirmado. Isso eu digo para o senhor é um canalha. Porque o senhor teve a pachorra de receber propina, é isso? O senhor vinha com essa cara lavada nos microfones da maior rádio de Minas Gerais, falar do enfrentamento à corrupção dentro do INSS, e o senhor estava pegando dinheiro nessa sacanagem? E aí eu ouço o presidente da CPI, o senhor Carlos Viana, senador pelo estado de Minas Gerais, que está sendo, sim,
podem falar que ele está usando a CPMI como de forma midiática. Ou seja, mas está enfrentando. E eu não posso tirar o crédito disso. E ele falou uma coisa assim, ele falou duas coisas importantes, na minha visão. Para além de tudo, todo o trabalho de investigação da CPMI, que é a seguinte: a primeira, está tendo uma blindagem. Ele falou isso, palavras do Viana. Estão blindando alguns personagens quando permitem que esses personagens venham à CPMI, mas dão o direito dessa pessoa não falar absolutamente nada. São habeas corpus que surgem do judiciário, impedindo o trabalho da CPMI. E a outra que ele fala é o seguinte: não vai parar por aí não, tem mais político envolvido, tem mais parlamentar nesta pilantragem, outros nomes vão surgir. E quando o Mardelli fala do aposentado, o aposentado, vítima, ele quer receber o seu dinheiro e a sociedade vai pagar isso. Agora, o que eu acho que o sentimento que fica naquele aposentado, trabalhador, aquele ouvinte da Itatiaia agora, que foi lesado por isso, o que ele quer é a responsabilização desse cara que roubou o dinheiro, é a prisão desse corrupto, desse bandido. Como também eu não tenho dúvidas que é a mesma coisa que a gente esperava da barragem da Samarco, do caso Baker. E o que a gente vem observando é que somente a gente está discutindo só dinheiro e não a punição de todos os envolvidos nessas grandes tragédias, como é a tragédia do INSS também. E imaginar que os políticos usavam isso no governo Bolsonaro, no governo Lula ou qualquer outro governo, como a gente tem os escândalos de corrupção que hoje vieram à tona com o envolvimento aqui em Minas Gerais. Você pega aí, você vê que é uma coisa tão crônica, a corrupção, que é vergonhoso isso e a gente pode mudar. E hoje eu falava no Conversa de Redação, não vote em ladrão, não vote em corrupto ou qualquer um que esteja aparecendo nesses esquemas, se você quer mudar um país para evitar casos como esse que a gente está vendo. Ô Mardelli, vou só fazer o papel de WT aqui e fazer uma provocação para você, que é um termo que ele gosta de usar. Gosto mesmo. Eu concordo que a gente precisa, claro, ressarcir esses aposentados, e quem, inclusive, já aderiu os canais oficiais do INSS já recebeu esse dinheiro de volta. Mas, no final das contas, não é tirando o dinheiro do próprio aposentado para pagar ele mesmo? Porque é dinheiro nosso também, né? Dinheiro do caixa do governo. Excelente pergunta, Alan. Faltou dizer isso claramente, porque ainda tem essa questão, né? O pessoal roubou, comprou lá a Lamborghini, a Ferrari, foi pra Itália, foi pra Europa, fez o tour na Europa lá com dinheiro do aposentado. Aí agora, o governo, para dar uma resposta, depois que foi duramente criticado, diz que todos os aposentados vão ser ressarcidos. Só que com dinheiro de quem não cometeu crime algum. Esse é um outro ponto que você destacou aí, que é fundamental. Tem que pegar o patrimônio de todo mundo que está envolvido, além da punição que o Travasso destacou muito bem, tem que ir para cadeia quem for comprovado com irregularidade, tem que pegar o patrimônio, assim como fez na Lava Jato, hein? Você vai se lembrar disso, WT. Pegar o patrimônio, ir a leilão, pegar esse dinheiro e devolver para o cofre público, porque senão sai barato, né? O pessoal vai lá, fica com o dinheiro, daqui 2 anos sai com benefício aqui, benefício ali, e o dinheiro fica lá no bolso para poder viajar com o dinheiro do aposentado. Você usou a pior operação para falar sobre isso. Sabe por quê, Mardelli? Tá todo mundo em casa. O Sérgio Cabral tá na cobertura. Mas tô falando em relação à devolução do dinheiro. Da devolução da grana, sim, mas da punição. E aí você, mais uma vez, vai ouvir aquela frase que é um clichê danado, né? É o país da impunidade. Esse é o país que a gente está vivendo. E o pior é que esses caras, eles sempre voltam ao cenário político e uma parcela da população passa a mão na cabeça desses sujeitos. E continuam a votar nesses caras, como votaram no Collor. Lembra disso? Eu não duvido. E a gente tem aí alguns personagens da Lava Jato que vão aparecer como candidatos aqui no estado de Minas Gerais, mesmo sendo de outros estados. Os senhores vão ver isso. E as pessoas que estavam envolvidas em um monte de corrupção. E o pior é que uma parcela da população vai se deixar seduzir e vai acreditar que, na verdade, tudo foi apenas uma perseguição política. O que é vergonhoso, gente.